Olá para você! A Hora do Papa já está começando. Na missa celebrada na Casa Santa Marta na manhã de hoje, o Papa Francisco recordou que um santo como Davi também caiu em tentação. O Papa alertou que é um perigo no qual todos nós podemos cair. Por isso é necessário sempre nos perguntarmos se cedemos ao espírito do mundo. Chiediamo al Signore la grazia di vivere cristianamente. Na reflexão, Francisco se concentra nos pecados de Davi, o censo do povo e a forma como faz Urias morrer, depois de ter engravidado sua esposa Betsabeia. Ele escolhe o assassinato porque seu plano para colocar as coisas no lugar depois do adultério falha miseravelmente. Davi, afirma o Papa, continuou a sua vida normal, tranquilo, o coração não se moveu. E o Santo Padre continua aconselhando os fiéis, abre aspas, olhando para a história de Davi, do santo rei Davi, perguntemo-nos, se um santo foi capaz de cair assim, estejamos atentos, irmãos e irmãs. Isso pode acontecer também conosco. E também nos perguntemos, eu, em que atmosfera vivo? E o Senhor nos dê a graça de sempre nos enviar um profeta. Pode ser o vizinho, o filho, a mãe, o pai, que nos dê um tapa quando estivermos deslizando lentamente para essa atmosfera onde parece que tudo seja lícito. Fecha aspas. Questa è la strada che lui ha scelto per salvarci. O Santo Padre recebeu em audiência na manhã de ontem, na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, entre os quais estava o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Uma sociedade que está minando a consciência do que torna a vida preciosa. As palavras do Papa Francisco na sessão plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, dedicada ao cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, são a fotografia do contexto sociocultural que estamos vivendo. Um contexto em que a própria vida, sublinhou o Pontífice, é avaliada apenas em nome da utilidade, enquanto se perdem os deveres imperativos de solidariedade e fraternidade. O Papa se detém nos doentes terminais e na urgência de converter o olhar do coração à luz da compaixão. O Papa sublinhou o bem que fazem os asilos onde se pratica a terapia da dignidade. Exortou então a prosseguir com firmeza o estudo em relação à revisão das normas sobre delicata graviora, contidas no moto próprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela de João Paulo II, para seguir na estrada da transparência e do respeito da dignidade dos menores. O Pontífice começou seu discurso agradecendo pelo trabalho desenvolvido a serviço da Igreja na promoção e tutela da integridade da doutrina cristã, que não é um sistema rígido e fechado em si, e nem mesmo uma ideologia. O Papa descreveu o conceito como sendo uma realidade dinâmica que se renova de geração em geração e se resume num rosto, num corpo e num nome: Jesus Cristo ressuscitado. O Papa Francisco então discorreu sobre o contexto sociocultural vivido atualmente com o enaltecimento da eficiência e utilidade da vida humana e a perda dos valores autênticos, em detrimento aos deveres imperativos da solidariedade e da fraternidade, que rendem a vida preciosa. Na realidade, explicou o Pontífice, uma sociedade merece a qualificação de civil se desenvolve os anticorpos contra a cultura do descarte, se reconhece o valor intangível da vida humana, se a solidariedade é efetivamente praticada e protegida como fundamento da convivência. Quando a doença bate à porta da nossa vida, aflora sempre mais em nós a necessidade de ter próximo alguém que nos olhe nos olhos
que segure a mão, que manifeste a sua ternura e cuide de nós, como o bom samaritano da parábola evangélica. Francisco então recordou o quanto é importante a compaixão, um refrão no Evangelho, e a presença de um bom samaritano, uma plataforma humana de relações que abrem a esperança, bálsamo para acalmar o desconforto emotivo e angústia espiritual. Não abandonar jamais ninguém, sublinhou o Papa, em presença de maus incuráveis. A vida humana, devido ao seu destino eterno, conserva todo o seu valor e toda a sua dignidade em qualquer condição, inclusive de precariedade e fragilidade. E como tal, é sempre digna da máxima consideração. O tema do cuidado dos doentes nas fases críticas e terminais da vida chama em causa a tarefa da Igreja de reescrever a gramática do assumir e do cuidar da pessoa que sofre. O exemplo do bom samaritano ensina que é necessário converter o olhar do coração, porque muitas vezes quem olha não vê. E Francisco citou Santa Teresa de Calcutá para desenhar o estilo da proximidade e da partilha, tornando mais humano o morrer. O governo da Indonésia apresentou um convite oficial para o Papa Francisco visitar o país. Informação da Ásia News é do embaixador da República da Indonésia junto à Santa Sé, Antônio Zagos, que contou ter entregue pessoalmente a carta convite ao cardeal Pietro Parolin no dia último 28 de janeiro, na Secretaria de Estado. Jacarta expressa o desejo de acolher o pontífice em setembro próximo. No país islâmico mais populoso do mundo, os católicos são uma pequena minoria. Segundo as estatísticas do governo, eles são cerca de 7,5 milhões de pessoas, representam quase 3% da população. Não obstante isso, a Igreja na Indonésia é animada pela vivacidade de seus líderes e pela grande participação dos fiéis em atividades religiosas. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Celebramos hoje a memória de São João Bosco, pai da juventude. Vamos entender agora a origem de sua obra missionária. Em 8 de dezembro de 1941, solenidade da Imaculada Conceição, Dom Bosco foi à igreja de São Francisco de Sales, em Turim, para celebrar a missa. Ao chegar na sacristia, encontrou um jovem andando pelo local. Era Bartolomeu Garelli, de 16 anos, órfão e ajudante de pedreiro. Ele nunca havia frequentado a escola e não sabia nada sobre o catecismo e a religião. O sacristão da igreja foi logo retirando o menino, mas Dom Bosco faz Bartolomeu retornar. Através daquele menino, o santo pôde ouvir o apelo de uma juventude marginalizada e carente. São João Bosco, após celebrar a missa, conversa rapidamente com Bartolomeu e o convida para rezarem juntos uma Ave Maria, marco da fundação dos Salesianos. Neste encontro, o santo da juventude pede que Bartolomeu Garelli convide outros jovens e amigos para que pudessem se encontrar. Assim nasce o grupo de rapazes que se reuniam todos os domingos. Um encontro providencial e carismático de Dom Bosco com a juventude, um grupo pequeno de rapazes que se transformou em uma ordem. Aos poucos, a obra salesiana assumiu solidez e se expandiu não só pela Itália, mas para a Espanha, para o Brasil e para o mundo. Hoje, os salesianos estão presentes em mais de 130 países, com 90 inspetorias e 30 grupos formados por leigos. A congregação dos salesianos foi aprovada. E o nosso momento de informações de hoje fica por aqui. Mas antes, claro, eu deixo com você uma mensagem do Papa Francisco. O exemplo de santidade de São João Bosco, que recordamos hoje como pai e mestre da juventude,
conduza sobretudo vocês, queridos jovens, a realizar seus projetos futuros, acolhendo o plano que Deus tem para cada um. E esta foi a Hora do Papa. Obrigada pela companhia e um excelente e abençoado fim de semana para você.